Papa Leão X, a obra de Martim Lutero será banida da memória humana! Lutero disse a verdade! Depressa, queime tudo! Ache outra pessoa para isso! Queimem tudo! Ele estava certo! Ele tem razão! Isto é o que Roma chama de bula papal. Um edito do próprio Papa. Só há uma coisa a fazer com este monte de asneiras. Isso! Alimente o fogo! Alimentem o fogo com as leis canônicas! Joguem no fogo todas as mentiras que foram escritas em Roma! Vamos, joguem no fogo! Alimentem o fogo com elas! Joguem tudo no fogo! Queimem tudo! Vamos! Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Senhor Deus, tu o sabes. Profetiza estes ossos, Ezequiel. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele, cobrindo seus corpos. Mas, Senhor, não há neles o Espírito. Profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Assim diz o Senhor Deus:
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam! Ezequiel não tinha por si mesmo o poder de desatar um avivamento. Ele apenas libera uma palavra que Deus lhe deu. E algo que eu e você precisamos entender é que o princípio de toda a ordem que Deus promove começa pela sua palavra. A palavra tem o poder de trazer ordem ao caos. Quando nós lemos no livro de Gênesis, que criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia, nós vemos que é a palavra de Deus que começa a estabelecer a ordem no caos. Nós vemos todas as coisas sendo organizadas pela palavra de Deus. E na nossa vida, quando olhamos para o aspecto espiritual, não podemos pensar diferente. Há uma química explosiva quando há uma combinação da palavra com a ação do Espírito Santo. A palavra que traz ordem no caos, por sua vez, depende da vida do Espírito. Enquanto Deus falava na criação, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele estava aguardando a liberação da palavra, porque é Ele que se move sobre ela. Ele é que tem o poder de trazer a execução e o cumprimento da palavra. E todo crente que quer experimentar ventos de restauração, ele precisa reconhecer a importância dessas duas coisas. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Tanto o poder de Deus expresso pelo seu Espírito como a sua palavra de forma combinada vai produzir nas nossas vidas restauração, crescimento, despertamento. O que houve, profeta? Deus falou comigo. Meu imperador! Meu bom tio. Permita-me parabenizá-lo por ter subido ao trono. Eu vim lhe falar sobre Lutero. O Santo Padre enviou-nos um cardeal para tratarmos desse assunto. Oh! O senhor viajou de Roma até aqui apenas para tratar de um assunto tão sem importância? A heresia nunca é um assunto sem importância, meu senhor. Majestade, poderia me conceder alguns minutos? Se o assunto a tratar for Martim Lutero... O assunto é sobre a Saxônia e eu desejo uma breve audiência com o meu imperador. Entregue Lutero a Roma. Eu não posso. Ele é súdito meu e é meu dever cuidar para que ele tenha um julgamento justo. Aleander me deu a sua palavra de que darão um julgamento justo a Lutero. A Inquisição não faz julgamentos, meu senhor. Ela dá sentenças de morte. E toda a Alemanha reza para que o senhor o defenda. Os hereges devem ser julgados. O seu abençoado avô, Maximilian, dizia que nenhum súdito alemão seria condenado sem um julgamento justo em seu próprio país. Então o julgamento será aqui na Alemanha. Em Worms. Mas Worms ainda é muito longe de Wittenberg, meu senhor. E o próprio Papa colocou a cabeça de Lutero a prêmio. Seus espiões estão por toda a parte, desafiando o meu humilde governo e, consequentemente, desafiando o seu grande governo. Então darei a Lutero um salvo-conduto e um julgamento justo.
e enviarei pessoalmente uma guarda imperial para escoltá-lo. Nisso, tem minha palavra. Avivamento é quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava num estado de dormência, de amortecimento, trazendo nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e paixão por fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Avivamentos aconteceram no período do Antigo Testamento, quando Deus levantava juízes, profetas e reis piedosos e que traziam o povo de Deus que estava desviado de volta à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. No período do Novo Testamento, nós encontramos o dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito de Deus veio sobre a igreja toda reunida, capacitando-os para cumprir a vontade de Deus, nas palavras de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a longa história da igreja cristã nos mostra exemplos de períodos em que a igreja de Cristo declinou, se afastou da vontade de Deus, da palavra de Deus, adotando práticas e doutrinas estranhas, a ponto de se tornar irreconhecível. Um bom exemplo de uma intervenção de Deus em avivamento foi a reforma do século XVI, que não foi somente uma reforma da liturgia, da eclesiologia, da doutrina da igreja, mas da renovação dos corações, do desejo de amar a Deus com sinceridade e fazer a vontade dele aqui nesse mundo. Achei que havia me abandonado. Achei que estava só neste mundo de novo. Fique quieto, Lutero. Um descuido e poupará o imperador do julgamento. Estou aqui para ajudá-lo. Eu brinco porque estou com medo. Lutero, eu queria que você reformasse a igreja, não que a destruísse. Mesmo com todos os pecados, a igreja ainda é a igreja. De que vale uma criança sem a sua família? Como as pessoas irão fazer, entregues a si mesmas, sem ajuda e sem consolo? Toda a minha vida, eu vi um mundo que odeia o mal mais do que ama o bem. Eu lhe imploro que pense no bem, Lutero. Você está dividindo o mundo. Naquele dia em que você me mandou embora para mudar o mundo, realmente não pensou que haveria um custo? Ele irá para a fogueira. Eu imagino como seria esse conclave de igreja e Estado no nosso país. O paralelo seria ambas as casas do Congresso, a Suprema Corte, o Conselho Nacional de Igrejas, todos os poderes da terra. Religião e política estiveram inextricavelmente ligadas desde que, em 325, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Durante a Idade Média, papas exerciam poder temporal direto, enquanto o ideal imperial incluía o mandato de proteger a fé e a igreja verdadeira. Embora existissem tensões abertas e latentes entre papas e imperadores alemães no fim da Idade Média, Habsburgos, tais como Maximiliano e Carlos V, levavam obrigações religiosas a sério. Carlos V era o monarca mais poderoso de sua época. Era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O seu império incluía a Espanha, a Alemanha, os Países Baixos, partes da Itália e da Europa Central, e grandes áreas nas Américas. A soma das áreas por ele governada foi a primeira a receber o rótulo de o Império em que o Sol nunca se põe. Carlos V dedicou grande parte de seu reinado para combater a reforma protestante. The Empire's top tier were witnesses to an unequal duel, a German David against a supremely powerful Goliath.
Israel encontrou um campeão. E esse simples monge alemão que tinha causado tantos problemas era trazido diante deles e recebeu duas simples perguntas, enquanto cópias de seus escritos estavam diante dele na mesa. Martim Lutero, você reconhece estes livros? As 95 teses, Sermão sobre Indulgência e Graça, do Cativeiro Babilônico, da Liberdade Cristã, Apelo à Nobreza Cristã da Nação Alemã. Você é o autor? São meus. Esses livros contêm heresias contra a nossa Santa Igreja. Você renega o que escreveu? Deus, que ele diga a coisa certa. Eu ia... Mais alto! Posso pensar um pouco? Já teve tempo para isso. Deveria estar preparado para responder. Gostaria de responder de modo satisfatório. Sem prejuízo da palavra divina, nem perigo para minha alma. Qualquer um de nós deve estar pronto a dar testemunho, sem hesitar e sem receio a qualquer momento. Ainda mais no seu caso, um famoso e experiente professor de teologia. Concedemos-lhe um dia. Amanhã você irá responder. E a Bíblia está dizendo exatamente isso para a gente. Olha, vão acontecer momentos na sua vida que a sua fé vai ser testada. E a ética do reino de Deus vai ser exigida de você. E alguns vão achar que você é um enganador, mas você é uma pessoa verdadeira. Agora permaneça firme, porque a seu tempo a verdade prevalece. De alguma maneira Deus vai revelar essa verdade. Fale bem, doutor. Boa sorte. Boa sorte, doutor. Boa sorte, padre. Ordem na sala. Ordem. Ordem! Martim Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, escrevi com muita dureza.
Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu à pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se Sua Majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare. Ordem! Ordem!